Jonas capítulo 1, versículo de número 4. Nós iremos refletir sobre os 4 agentes naturais de Deus no livro de Jonas. Vou repetir. Os 4 agentes naturais de Deus no livro do profeta Jonas. E quais são os 4 agentes naturais instrumentalizados por Deus no livro do profeta Jonas? Anote, o primeiro está em Jonas, capítulo 1, verso de número 4. Um vento forte. O Senhor mandou ou soprou um forte vento. Jonas, capítulo 1, verso de número 4. O segundo agente de Deus no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 17. Um grande peixe. O Senhor deparou ou fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. No hebraico, a expressão o Senhor deparou ou o Senhor fez é Iavé Vaeman. Iavé Vaeman. Iavé, o Senhor. Vaeman, e proveu. Percebam que Jonas capítulo 1, verso 17, fala do segundo agente natural de Deus no livro do profeta Jonas. O Senhor proveu, o Senhor mandou, o Senhor fez. Vaeman, Iavé proveu, providenciou, mandou. Essa expressão, meus queridos irmãos, fala que o agente natural aqui identificado como um grande peixe obedeceu uma comissão divina, um comissionamento divino. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse o profeta, e isso aconteceu. O terceiro agente natural de Deus no livro do profeta Jonas está no capítulo 4 e no verso de número 7. O Senhor mandou, o Senhor enviou um bicho ou uma lagarta. O Senhor enviou um bicho, ou se preferirem uma outra tradução, uma lagarta. Jonas capítulo 4, verso de número 7. O quarto agente natural de Deus, que fora usado nas mãos de Deus, está em Jonas capítulo 4, verso de número 8, que diz: Deus trouxe, ou em outra versão, Deus mandou um vento quente, um vento calmoso, um vento oriental. Esse é o quarto agente natural de Deus no livro do profeta Jonas. Hoje nós iremos abordar o primeiro agente natural usado por Deus no livro do profeta Jonas. A nossa leitura será no capítulo 1 e no verso de número 4, onde passamos a ler: O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma
grande tempestade, e o navio no qual estavam estava a ponto de se quebrar totalmente. A expressão um vento forte na NVI ou na Corrigida Fiel, um grande vento, fala-nos acerca de um agente enviado por Deus, usado por Deus para cumprir um propósito dentro da vontade soberana de Deus. Nós passamos a expor o nosso primeiro ponto com base no primeiro agente natural de Deus no livro do profeta Jonas, que é um forte vento ou um grande vento. Deus enviou, Deus mandou, Deus soprou um forte vento. E como resultado deste forte vento, surgiu, de acordo com o texto que lemos, uma tão grande tempestade. Deus soprou um forte vento, e esse forte vento foi responsável por gerar uma grande tempestade. E Deus tinha um propósito específico na utilização desse primeiro agente natural. Deus quis usá-lo para gerar uma grande tempestade que viesse a cumprir os desígnios divinos e soberanos do Senhor nosso Deus. Primeiro, a tempestade que foi gerada pelo agente natural de Deus, o grande vento ou o forte vento, como resultado da desobediência do profeta. A desobediência do profeta, no capítulo de número 1, no verso de número 4, mostra-nos que resultou em uma grande tempestade. A tempestade, ela aconteceu em função da desobediência do profeta. E esta é a primeira e importante lição para nós aplicarmos a nossa realidade e também a realidade do mundo inteiro. A desobediência humana pode gerar fortes e agravantes tempestades. O profeta de Deus teve que experimentar na pele o preço da sua desobediência. Nós podemos fazer um paralelo entre a tempestade de Jonas e a tempestade de Jesus. Há fortes divergências, há grandes contrastes entre a tempestade de Jonas e a tempestade de Jesus. O primeiro contraste está que a tempestade de Jonas surgiu por causa de sua desobediência pessoal. Já a tempestade que surgiu na vida de Jesus, no ministério de Jesus e de seus discípulos, surgiu como sendo um fator determinante da parte de Deus, um fator pedagógico da parte de Deus, a fim de servir como instrumento para o aperfeiçoamento da fé dos discípulos. Um segundo contraste, a diferença entre o sono de Jonas na tempestade e o sono de Jesus na tempestade do mar da Galileia. Jesus estava passando para a outra margem do mar da Galileia, pois deveria passar por Decápolis. Havia uma obra de Deus específica
em Decápolis havia uma alma que clamava por salvação. Jonas estava percorrendo o mar para ir a Tarsis. Jesus estava indo para Decápolis a fim de buscar uma alma perdida. Jonas estava indo para os confins do mundo e estava se distanciando das almas que o Senhor Deus havia colocado sob a sua comissão, sob a sua responsabilidade espiritual e missionária. O sono de Jesus traduz que o justo, ele descansa no momento das adversidades. O justo, ele tem paz no momento das perseguições. O justo, ele pode dormir tranquilamente, pois ele tem alta segurança em Deus. Isso fala do sono de Jesus na tempestade que ele enfrentou. Já o sono de Jonas não é o mesmo sono de Jesus, o sono da paz, da tranquilidade, da confiança em Deus, o descansar em Deus, o confiar em Deus, o esperar em Deus. O sono de Jonas fala de uma frieza, uma letargia verdadeiramente, um descompromisso com a realidade espiritual em sua volta. Jonas dormiu e se esqueceu do propósito de Deus. Jonas dormiu e se esqueceu daquelas milhares de pessoas que estavam clamando em Nínive. Ele se esqueceu das milhares de almas sedentas de Deus que estavam a seu aguardo lá em Nínive. Jesus, pelo contrário, estava renovando as suas forças para poder encarar mais um desafio no seu ministério terreno. Jonas estava, meus queridos irmãos, tentando esquecer tudo aquilo que ele deveria encarar como desafio e encarar como realidade. Há muita gente assim, que está dormindo o sono de Jonas, o sono de uma negligência espiritual. Aquelas pessoas que estão indo para o porão, e aqui, de forma simbólica, fala de um esquecimento, deixar a realidade lá fora, esquecer a realidade dos perdidos, esquecer-se daquilo que Deus confiou em suas mãos. Tem gente que está se enclausurando, tem gente que está como Jonas, como Elias, tentando se esconder da chamada. Jesus não. O barco de Jesus caminhava, navegava, prosseguia para o alvo, que era alcançar um homem que estava sendo escravizado. Segundo tópico, a tempestade que vem para nos levar de volta para o caminho, que é a tempestade da segunda oportunidade. A tempestade de Jonas, causada por um agente de Deus, fala da busca de Deus pelo profeta, meus irmãos. Quando o texto, no verso de número 3, diz que Jonas decidiu fugir da presença de Deus, exegeticamente falando, com base no hebraico, o hebraico literalmente diz que Jonas quis sair de diante do Senhor, mas essa expressão fala do centro da vontade de Deus. Essa expressão não quer dizer uma fuga física de Deus, pois o próprio profeta, em sua visão espiritual, tinha o conhecimento
que ele não podia fugir de Deus fisicamente. Ele não podia se ausentar de Deus. Para qualquer lugar que ele fosse, jamais ele conseguiria fugir da presença desse Deus que é maior do que céus e é maior do que a terra. Essa expressão fala da fuga do propósito de Deus, queridos irmãos. A decisão de Jonas foi não cumprir o propósito de Deus. Não foi fugir da onipresença de Deus. Não foi fugir da onisciência de Deus. Não foi fugir da onividência de Deus. Jonas não nega esses atributos de Deus. Ele não nega esses atributos exclusivos de Deus. A expressão fugir da presença de Deus fala de sair do propósito. Fala numa renúncia de chamada. E isso acontece conosco. Nós podemos continuar congregando, continuar servindo a Deus com a nossa liturgia de culto congregacional, mas muitas vezes nós estamos fugindo do propósito de Deus, saindo do centro da vontade de Deus. E Deus, meus queridos irmãos, Ele enviou o primeiro agente natural, um grande vento, um forte vento. E esse forte vento, ele se deu, tópico 1, pela desobediência do profeta. Mas Deus não vira as suas costas por causa da desobediência do profeta. Deus decide ir em busca do profeta. O profeta decidiu fugir da chamada, fugir do centro da vontade de Deus, mas Deus não desistiu dele. Deus decidiu, e Yahvé decidiu ir em busca do profeta. E aí ele envia o primeiro agente natural. E o agente natural soprou sobre a vida do profeta, soprou sobre o lugar onde o profeta estava, naquela embarcação, no meio de um grande mar. E o Senhor, dessa forma, ele decidiu buscar o profeta. Ele foi em busca. Isso fala, meus queridos irmãos, que a tempestade nos revela uma segunda oportunidade. E o que aconteceu com Jonas também acontece com muita gente. Deus permite, Deus envia e faz com que algo aconteça na sua vida, uma grande tempestade na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Mas entenda, isso é uma segunda oportunidade que Deus está proporcionando a você. Vale salientar que o Deus de Jonas, o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele é o Deus de uma segunda oportunidade. Quando nós decidimos renunciar ao propósito dele, quando nós decidimos renunciar à comissão que ele tem para nós, a chamada que ele tem para nós, ele decide, ele autodecide nos buscar. E ele pode enviar uma grande tempestade a fim de nos trazer de volta. Terceiro tópico. A tempestade serve para modelar o caráter, o nosso caráter. Jonas tinha um caráter altamente nacionalista. Muitas vezes nós temos um caráter altamente denominacionalista. Nós somos denominacionalistas. Nós somos, via de regra, meus queridos irmãos, assim. Nós só pensamos naquelas pessoas que estão conosco, estão debaixo do nosso telhado, estão no nosso convívio diário.
em nossa congregação, em nosso ministério, em nossa igreja, e somos como Jonas, temos um espírito nacionalistas. Essa era a bandeira do profeta. Ele pensava no bem de Deus, e ele queria o bem de Deus, e buscava o bem de Deus tão somente para o seu povo, para a sua terra e para a sua casa. E o que Deus decidiu fazer ia muito além da casa do profeta Jonas, da família do profeta Jonas, da cidade do profeta Jonas e também de sua nação. Ele é considerado o primeiro missionário transcultural da história da Bíblia Sagrada. Deus tinha um propósito atípico para a vida desse profeta, mas o seu espírito nacionalista falou mais alto, e isso fala muito profundamente conosco, meus irmãos. Nós precisamos atender a chamada de Deus. E a chamada de Deus nos fala acerca de dezenas e milhares de pessoas que estão clamando por socorro, clamando por ajuda, pessoas que estão agonizando. Essas pessoas estão perto de nós, mas também estão longe de nós. No nosso percurso entre a nossa casa e a igreja se encontra o campo da nossa chamada. E o Senhor, Ele conta conosco para levar o pão para os famintos. Temos que deixar o denominacionalismo. É triste quando a gente escuta pessoas dizerem assim: eu já estou ajudando da minha igreja, eu já estou cooperando no meu departamento. Eu louvo a Deus porque essas palavras nunca saíram dos meus lábios. Às vezes a gente costuma fazer muito esses trabalhos na nossa igreja. A gente sempre faz esses trabalhos no nosso departamento, no nosso colegiado. Porém, você deve entender que isso não exime a sua responsabilidade de ajudar pessoas de N denominações, de N congregações e pessoas que nem têm denominações, nem têm congregações e nem acreditam em Deus. Mas é a nossa responsabilidade, de forma amorosa, romper o espírito nacionalista e encarar essa chamada de Deus, levar aquilo que Deus colocou em nossas vidas, a fim de que essas pessoas recebam também a bênção de Deus em suas vidas. A bênção de Deus pode estar em uma cesta de alimentos para essas vidas. A bênção de Deus pode estar, meus queridos irmãos, em uma contribuição para comprar um remédio. A bênção de Deus pode estar para essas famílias em um brinquedo para uma família. Eu louvo a Deus porque muitos cristãos entendem a importância de, muitas vezes, em vez de fazer um carrinho de compras, fazer 2 carrinhos e pegar a primeira pessoa da rua, a primeira pessoa que está ali, você para e abençoa, entrega aquele donativo. Você não conhece aquela pessoa, você não conhece aquela família, ela não é da sua igreja, ela não é de igreja nenhuma, mas você está levando. Os ninivitas não eram de igreja nenhuma. Os ninivitas não faziam parte de Israel, não conheciam o Deus de Israel, não conheciam a liturgia de Jerusalém, mas eles precisavam da ajuda de Deus, e só quem poderia levar a ajuda de Deus era um profeta que Deus havia escolhido. E hoje você é esse profeta, você é esse Navi. Navi é a palavra hebraica para porta-voz de Deus. E como porta-vozes de Deus que somos, queridos, nós representamos a Deus quando nós levamos a ajuda do Senhor
para quem precisa, para quem necessita. Em quarto lugar, a tempestade pode colocar em perigo pessoas inocentes. Verso de número 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, esta calamidade. A tempestade que nos sobrevém pode colocar em risco pessoas que não têm nada a ver com aquilo que nós estamos passando. A tempestade que sobreveio sobre Jonas colocou em risco dezenas de pessoas inocentes, entre aspas. Quando você sai do centro da vontade de Deus, você coloca em risco os seus filhos, você coloca em xeque a sua família. Quando você sai do centro da vontade de Deus, você coloca em risco pessoas que precisam de você, pessoas que precisam da sua influência, pessoas que precisam do ministério que Deus te deu. Mas como você está em fuga, como você está rejeitando a chamada do Senhor, e veio uma grande tempestade sobre a tua vida, essa tempestade que era só para você, está colocando em risco muitas outras pessoas. Verso de número 6. Levanta-te, disseram para Jonas, clama ao teu Deus. Aqui são pessoas inocentes pedindo ajuda. Assim, talvez ele se lembre de nós para que não morramos. Isso fala da possibilidade de pessoas serem atingidas, serem tragadas, serem prejudicadas por causa da tempestade que era apenas para as nossas vidas, apenas para nós. Quinto, a tempestade pode gerar prejuízos irreparáveis. A tempestade pode gerar prejuízos irreparáveis. Verso 4. E o navio estava a ponto de se quebrar. Verso 5. E lançavam as suas cargas, as suas bagagens, as suas mercadorias que estavam no navio no mar. Eles queriam dessa forma escapar daquela tempestade. Isso fala de prejuízos materiais. Você sabia que o pecado do cristão, ele pode prejudicar pessoas inocentes? A tempestade pode atingir pessoas inocentes. E além de atingir pessoas inocentes, a tempestade que é para a sua vida pode gerar prejuízos irreparáveis. Não havia como aqueles tripulantes, aqueles marinheiros pegarem de volta toda aquela mercadoria, toda aquela bagagem que estava sendo lançada nas águas do mar. O navio estava sendo destroçado, espedaçado por conta da tempestade. Isso fala, meus queridos, que há prejuízos irreparáveis. Isso é uma realidade. Nós precisamos cuidar, nós precisamos ter preocupação com a vontade de Deus para a nossa vida, porque pode refletir em prejuízos irreparáveis. Há 4 atitudes que você deve tomar em relação à tempestade. Reconheça o perigo que é sair da presença de Deus. É perigoso. É muito perigoso. Eu, pela graça de Deus, já tive, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de ver o quanto é arriscado. Já perdi muitos amigos de farda, amigos de trabalho, que saíram do propósito de Deus. Eu não estou dizendo que essas pessoas negaram a fé, se desviaram, mas saíram do propósito de Deus. Chegaram a um divórcio precipitado, que não era para ter acontecido. E hoje não estão mais aqui.
pessoas que tinham uma vida promissora, uma carreira promissora, amigos do coração, amigos do peito. Aí ainda hoje nós sentimos a falta e choramos a perda desses companheiros. Esses companheiros não caíram no esquecimento para nós, mas lamentavelmente essas pessoas não entenderam o quanto é perigoso sair da presença, não é da onipotência, da onipresença de Deus, mas do propósito de Deus, meus irmãos. Pessoas que continuaram crentes, mas deixaram o propósito de Deus. Sem Deus, toda a barca é furada. Aprenda, sem Deus, sem a aprovação de Deus, todo barco está fadado a naufragar. O barco da tua vida, o barco da tua família, a barca da tua profissão, da tua academia, sem Deus, tudo isso é barca furada. Terceira lição: recomece antes que seja tarde demais. O Deus da segunda oportunidade, Ele espera que nós venhamos refazer o nosso ministério, refazer a nossa caminhada antes que seja tarde demais. 5.4 Volte para o propósito original de Deus para a sua vida. Sexto, a tempestade pode levar à angústia e ao desespero. Verso 5. Então temeram os marinheiros. No hebraico, isso fala de um pavor, de um medo muito grande, do medo de morrer, do medo da morte, do desespero. As tempestades podem gerar um grande desespero, uma grande depressão nas vidas das pessoas. E o que nós temos de gente nos nossos dias com depressão, com tristeza, com angústia, em função da tempestade. Em sétimo lugar, a tempestade pode levar as pessoas a recorrer a quem não tem solução. Verso 5. Então temeram os marinheiros e clamaram, cada um a seu Deus. Os marinheiros recorreram àquelas falsas divindades, aos pseudos deuses, aos ídolos. Isso fala que no meio da tempestade a visão é turva, a visão é embaçada, os homens não conseguem discernir, não conseguem perceber a realidade dos fatos, e aí recorrem a quem não tem solução. Mas nós recorremos a Deus, recorremos a Cristo, que pode socorrer os homens perdidos. Recorremos ao Senhor, que tem autoridade sobre o mar e sobre o vento. Nós queremos partir para a segunda parte, a fim de concluirmos a reflexão sobre o livro de Jonas, parte 1. Nessa segunda parte, nós queremos falar da teologia de Jonas em meio à tempestade. Anote aí. A teologia, não se assuste com essa expressão, que nós vamos explicar o que significa isso. Marlene, glória a Deus. A teologia de Jonas em meio à tempestade. Então, você tem que entender que todos nós temos uma teologia em meio à tempestade. O que nós precisamos saber é se essa nossa teologia em meio à tempestade está compatível com a vontade de Deus, está consoante com a vontade de Deus. Se a nossa visão sobre Deus em meio à tempestade reflete a vontade do próprio Deus. Jonas sabia que, primeiro, era o responsável por aquela grande tempestade. Esse é o entendimento do profeta.
na sua teologia, na sua visão sobre Deus, na sua visão bíblica, no seu conhecimento das Escrituras, Jonas sabia que ele era o responsável por aquela grande tempestade. Há muitas tempestades, as quais nós somos verdadeiros geradores, nós somos os verdadeiros responsáveis. No verso 12, está escrito, e ele lhes disse, levanta-te, lança-te ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa, disse Jonas, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sei que por minha causa, verso 12, esta grande tempestade sobreveio sobre vocês. Segundo, a teologia de Jonas em meio à tempestade. Jonas sabia que só ele poderia acabar com todo aquele sofrimento. Então entenda, Jonas sabia que só ele, não era os outros, não era Deus, só ele. Isso fala da responsabilidade humana. Então entenda, as coisas estavam acontecendo pela soberania de Deus, mas a soberania de Deus não descarta a responsabilidade humana. Então Jonas, ele conhece a soberania de Deus, mas ele também conhece a responsabilidade humana. E ele sabia que só ele poderia acabar com aquele sofrimento. Verso 12, parte A. E Jonas disse a eles, levantem-me e me lancem no mar, e o mar se acalmará. Me joguem no mar, porque se vocês me jogarem no mar, o mar vai se acalmar. Tudo isso vai acabar. Todo esse sofrimento vai passar. Toda essa calamidade vai cessar. Então ele entende que só ele poderia acabar com aquele sofrimento. Isso acontece em muitas famílias. Isso acontece em muitos ministérios. Isso acontece na vida de muita gente. Só você pode fazer essa tempestade passar. Isso é a responsabilidade humana. Você não pode culpar os outros. Você não pode transmitir a responsabilidade sua para os outros. Só você pode. Terceiro, Jonas sabia que Deus é soberano. Primeiro, sobre o céu. Segundo, sobre a terra. E terceiro, sobre o mar. Verso 9. E ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, o Deus do mar e o Deus da terra seca. O Deus que fez o céu, o Deus que fez o mar e o Deus que fez a terra seca. Ele reconhece a soberania de Deus. Que Deus estava acima de tudo que ele estava passando. Que Deus é quem comanda as águas. Que Deus é quem comanda o mar. Que Deus é quem comanda o céu. Que todas as intempéries desta vida e deste mundo estão subordinados à vontade de Deus. Que nada acontece sem a permissão de Deus. Isso é a teologia de Jonas em meio à tempestade. Mas tem muita gente, meus irmãos, que em meio à tempestade demonstra uma teologia fraca, uma visão de Deus, e começam a culpabilizar a Deus, e começam a transferir responsabilidades, e começam a negar a fé, a agir de forma incrédula, aí não aceitam, por que eu estou passando isso, por que essas coisas estão acontecendo, e essas pessoas, elas entram em tristeza profunda, em depressão, porque nós falamos anteriormente que a tempestade pode levar a uma tristeza e a uma angústia, mas isso quando a teologia de quem está em meio à tempestade não é saudável. Quando a sua visão sobre Deus não é consistente, não é substancial. Porque aquele que tem uma visão substancial, um conhecimento de Deus, pode vir a tempestade que vier,
ele vai saber sempre o motivo da tempestade, a razão da tempestade, o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo, o que Deus está tratando. Esse momento que nós estamos vivendo, os cristãos em suas casas, confinados, muita gente alheia ao propósito de Deus, presos a outras coisas, deixaram as antigas atividades e trocaram por novas atividades. Não houve mudança espiritual nas pessoas. Não houve mudança, não houve avivamento, porque o avivamento não é um momento de adoração, não é um momento de derramamento de lágrimas. Avivamento não é um momento de levantar as mãos, de se dobrar diante de Deus através de um louvor, de uma pregação, não. Avivamento é uma consciência profunda acerca de Deus, meus irmãos. Avivamento é ter uma teologia saudável acerca de Deus, é não precisar de ninguém, é não precisar de nada para você buscar a Deus, para você amar a Deus, para você temer a Deus, para você 24 horas diuturnamente servi-lo com inteireza, servi-lo de todo o seu coração, sem precisar de estímulos, sem precisar de subterfúgios, de mecanismos humanos, de toda esta parafernália que na verdade é apenas momentânea, é apenas transitória. O avivamento, ele acontece com base na visão que nós temos sobre Deus. O que Deus é para você, o que Deus é para a tua família, o que Deus faz em meio à tempestade. Essa era a visão do profeta. Era a sua teologia. Agostinho, um dos principais teólogos, doutrinadores e sistemáticos da igreja, considerado um dos pais da igreja do século V, ele diz que nada acontece no universo a parte da vontade de Deus. E que, em certo sentido, Deus ordena o que acontece. Jonas sabia disso. Agostinho professava isso. E será se você também sabe? Ou se você é daqueles que, enquanto está na igreja, adorando, servindo, acredita, recebe as promessas, mas quando vem a tempestade, você quer abandonar tudo, você quer largar tudo e você não entende o propósito de Deus. Deus certamente está provando a tua vida. Deus quer com certeza trabalhar no teu caráter. Deus quer com certeza trabalhar em alguma área da sua vida. Em quarto lugar, e agora a gente conclui, Jonas possuía uma teologia saudável. Um famoso teólogo e escritor, R.C. Sproul, diz: teologia é inevitável cristão. Nosso grande reformador, Martinho Lutero, já dizia que, em certo sentido, somos todos teólogos. Todos nós temos um conceito sobre Deus, temos uma visão sobre Deus, temos alguma perspectiva sobre Deus. Até o homem ímpio, até o homem que não conhece a Deus, ele tem uma visão, ele tem um conceito, ele tem uma definição da pessoa de Deus e daquilo que Deus faz. E na teologia saudável do profeta Jonas, a primeira coisa que nós descobrimos é o conhecimento de Deus na sua vida. Teologia é o conhecimento de Deus. Não é o filosófico, não é o psicológico, é o conhecimento de Deus. A sua visão sobre Deus. Primeiro, ele sabia quem Deus é. Segundo, ele sabia o que Deus faz. Versos 1 e 2. Terceiro, ele sabia o que Deus possui. Verso 9. Quarto, ele sabia o que Deus queria dele. Verso 1. Quinto, ele conhecia a voz de Deus e o Deus da voz. Verso 1. Sexto, ele conhecia a chamada de Deus e o Deus da chamada. Sétimo, ele conhecia a obra de Deus e o Deus da obra. Jonas tinha uma teologia saudável. Tem gente que
Conhece a obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. Até já teve experiência com a voz de Deus, mas não conhece o Deus da voz. Tem gente que até sabe o que Deus possui, mas não sabe o que Ele é. Em segundo lugar, sobre a teologia saudável de Jonas em meio à tempestade, ele conhecia a si mesmo. A sua visão sobre si mesmo. Quem conhece a Deus e tem uma teologia saudável, conhece a si mesmo. Primeiro, ele sabia quem ele era. Verso 9. Segundo, ele sabia o que estava fazendo. Verso 10. Terceiro, ele sabia o que deveria fazer. Verso 2. Quarto, ele sabia o que estava passando. Tem gente que não sabe o que está passando. Quinto, ele sabia. Guarde esse quinto ponto do conhecimento que Jonas tinha de si mesmo concernente à sua teologia saudável sobre Deus no meio da tempestade. Ele sabia o que aconteceria se ele aceitasse e cumprisse o propósito divino. Vou repetir. Ele sabia o que aconteceria com ele se ele aceitasse e cumprisse o propósito divino. Capítulo 4, verso de número 2. Está escrito: e orou ao Senhor, e ele disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, não foi isso que eu disse para o Senhor, estando ainda na minha terra, estando ainda na minha casa, antes de sair de casa. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Pois eu já sabia que se eu cumprisse a tua vontade, se eu fosse para Tarsis e fizesse o que o Senhor determinou, pregasse para, fosse para Nínive, pregasse para os ninivitas, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus benigno que se arrepende do mal que diz. Ele sabia que através da sua pregação, Deus iria salvar muita gente. Deus iria salvar muitas pessoas. Então, meus queridos irmãos, isso é conhecer a vontade de Deus. Antes de sair de casa para fazer a obra, antes de sair de casa para pregar, antes de sair de casa para congregar-se, antes de sair de casa para fazer qualquer tarefa ministerial, nós temos que conhecer a vontade do nosso Deus. Jonas, em sua teologia saudável, ele sabia, ele conhecia. E concluindo, R.C. Sproul diz: Deus é totalmente outro, diferente de nós. Jonas sabia disso. Nós muitas vezes não perdoamos, muitas vezes não queremos que alguém seja usado por Deus, que alguém seja levantado por Deus. Esse é um outro ponto negativo do sentimento de Jonas. Ele não queria que aquelas pessoas se igualassem a ele, aos seus patrícios. Isso paira no coração de muita gente. Muita gente que tem ciúmes, são nacionalistas, denominacionalistas, que querem Deus apenas para si. Mas Deus não cabe, meus amados irmãos, em nenhuma religião. Deus não cabe em nenhuma perspectiva humana. Deus se sobressai, Deus perpassa, Deus é maior do que tudo. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Ele é Deus de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. É o Senhor nosso Deus. É o Senhor da glória. Um outro aspecto importante acerca da teologia saudável de Jonas é que ele entendia o sentimento de Deus. Você entende o sentimento de Deus? O que Deus sente no coração? Isso fala da vontade de Deus. Aqui, eu vou dar um insightzinho para os teólogos, os irmãos. Aqui fala da teologia do arrependimento de Deus. No capítulo
no capítulo 4, está escrito, verso de número 2, e que te arrependas do mal, e que te arrependas do mal. A Bíblia fala em Números 23, 19, que Deus não se arrepende. Todos que se arrependem são homens falhos. Malaquias 3, 6, Deus não muda, a sua mente não muda, porque ele é imutável, é um dos caráteres da divindade, é um dos aspectos, dos atributos, a imutabilidade de Deus. A palavra usada é Nahan, que significa confortado ou tranquilizado. Neste caso, Deus foi confortado e tranquilizado com o arrependimento e a conversão dos ninivitas. Então ali, arrependimento é Nahan, ok? Não é o arrependimento falho humano.